Olá, concurseiro, concurseira, como é que estão os estudos de Direito Administrativo para o seu concurso de Brigada Militar do Estado do Rio Grande do Sul? Hoje nós vamos falar do Estado do Rio Grande do Sul, a gente vai falar da Constituição Estadual do Rio Grande do Sul e a gente vai ver artigo por artigo. Você vai perceber que alguns artigos têm muito a ver com aquilo que foi dito na aula da Constituição Federal. Claro, porque, como eu disse antes, pelo aquele princípio da hierarquia, em que a Constituição está no topo da hierarquia, ela é a lei maior, nenhuma outra lei do ordenamento jurídico pátrio pode ir de encontro à Constituição Federal. Ela só pode ir ao encontro do texto normativo da Constituição Federal. Então vamos ver o que diz. A Constituição do Estado do Rio Grande do Sul começa a tratar da administração pública a partir do artigo 19. Então, artigo 19 e seguintes são os que nos interessam para fins do seu concurso público. Então, vamos ao que diz a Constituição. Artigo 19. A administração pública direta e indireta de qualquer dos poderes do Estado e dos municípios, visando a promoção do bem público e a prestação de serviço à comunidade e aos indivíduos que a compõem, observará os princípios de legalidade, da moralidade, da impessoalidade, da publicidade, da legitimidade, da participação, da razoabilidade, da economicidade, da motivação, da transparência e o seguinte. O caput desse artigo traz os princípios elencados na Constituição Federal. Afinal, essa Constituição surgiu um pouco depois da Constituição Federal. A Constituição Federal é de outubro de 88. Essa Constituição do Rio Grande do Sul é de 1989. Então, os primeiros princípios, que é a legalidade, impessoalidade, moralidade e publicidade, elas estão aqui. Além disso, tem outros princípios que foram arrolados, que são o da razoabilidade, economicidade, motivação, transparência. São esses princípios. Não tem um princípio que ficou faltando, que tem lá, né, que foi aduzido pela Emenda Constitucional número 19 de 98, que é o princípio da eficiência. Não se esqueça desse princípio também. Então, o artigo 19 diz que a administração pública observará esses princípios e também o seguinte, inciso 1, os cargos e funções públicos criados por lei em número e com atribuições e remunerações certos são acessíveis a todos os brasileiros que preencham os requisitos legais. A lei especificará os cargos e funções cujos ocupantes, ao assumi-los e a deixá-los, devem declarar os bens que compõem seu patrimônio, podendo estender essa exigência aos detentores de funções diretivas e empregos na administração indireta. Número 3. A administração pública será organizada de modo a aproximar os serviços disponíveis de seus beneficiários ou destinatários. Número 4. A lei estabelecerá os casos de contratação de pessoal por tempo determinado para atender à necessidade temporária de excepcional interesse público. Número 5. A lei reservará percentual de cargos e empregos públicos para pessoas portadoras de deficiência e definirá os critérios de sua admissão. Por esses 5 incisos, a gente vê que existe muito espelhamento do que foi falado já na Constituição Federal. Então, aquilo tudo que foi comentado naquela aula do artigo 37 da Constituição Federal vale para cá também. O único inciso um pouco mais distinto é esse número 2, que diz que a lei especificará os cargos e funções cujos ocupantes, ao assumi-los ou deixá-los, devem declarar os bens. Declaração de bens ao ingresso no poder público e ao sair do poder público, em consonância com o princípio da transparência e da publicidade, visando a afastar eventual caso de improbidade administrativa que gere um crescimento patrimonial desproporcional com a remuneração do cargo. Parágrafo 1º. A publicidade dos atos, programas, obras e serviços e as campanhas dos órgãos e entidades da administração pública, ainda que não custeadas diretamente por esta, deverão ter caráter educativo, informativo ou de orientação social, nelas não podendo constar símbolos, expressões, nomes e slogans ideológicos,
político-partidários ou imagens que caracterizem promoção pessoal de autoridade ou de servidores públicos. Então, nesse parágrafo primeiro, a gente tem aqui, mais uma vez, o princípio da publicidade e também da impessoalidade, ou seja, esses atos, os programas, as campanhas, obras, serviços, tudo isso tem que ter um caráter impessoal. É o poder público fazendo com a finalidade do interesse público e não de promoção pessoal. Aqui é a mesma coisa que acontece na Constituição Federal, aquilo mesmo que a gente comentou. Você lembra disso? Que essas campanhas não podem ter uma identificação pessoal. Eu, se sou detentor do poder público, não posso dizer eu, Rodrigo, fiz isso. A obra, a campanha, qualquer que seja o procedimento, deve ser impessoal, é o poder público e não aquela pessoa. A pessoa em si não pode se valer daquilo para galgar uma promoção pessoal. É isso que está dizendo esse parágrafo primeiro, em consonância com o que já foi dito na Constituição Federal. Parágrafo 2º. A ação político-administrativa do Estado será acompanhada e avaliada através de mecanismos estáveis por conselhos populares na forma da lei. Então, é um mecanismo de acompanhamento da atividade do Estado, da atividade político-administrativa do Estado pela população, já que trata-se de uma democracia representativa. Parágrafo 3º. Cabe à administração pública, na forma da lei, gerenciar a documentação governamental, desenvolver plataformas digitais e adotar as providências para franquear sua consulta a quem dela necessite, bem como realizar os procedimentos administrativos com ampla transparência. Olha só esse dispositivo, diz que cabe à administração gerenciar a documentação do governo e desenvolver plataformas digitais para publicar essa informação para quem se interessar, porque deve ser uma informação pública e não uma informação contida. Aqui, mais uma vez, o princípio da publicidade. Todo o que vai ser usado de dinheiro público é dinheiro público. Aquilo tem interesse da população. A população quer saber o que está sendo feito com toda a tributação que é recolhida. O contribuinte quer saber, a gente vai ter um benefício, a gente escolheu determinado governante, ele é um empregado do povo. O governante não é um soberano, né? não é um rei, ele é um cara que está lá, ou uma mulher, para defender os interesses do povo, para atender aos interesses da população, do cidadão que nele votou, ou também aquele que não votou, porque, na verdade, por se tratar de uma eleição de maioria, a maioria escolheu determinado governante, mas o governante governa para todos. Então, todos os atos dele devem ser públicos por questão de interesse público. Artigo 20. A investidura em cargo ou emprego público, assim como a admissão de empregados na administração indireta e empresas subsidiárias, dependerão de aprovação prévia em concurso público de provas ou de provas e títulos, ressalvadas as nomeações para cargos de provimento em comissão declarados em lei de livre nomeação e exoneração. Aqui, mais uma vez, a lei repete o que é dito na Constituição. Para entrar no serviço público, tem que fazer concurso. É um concurso de prova ou provas e títulos. Então, o candidato deve elaborar uma prova, e a prova de determinada maneira, depende do edital, dependendo também da complexidade do cargo, do nível de especialização exigido. Mas, de qualquer forma, seja um concurso para nível fundamental ou para nível superior, tem que ter concurso. Deve ser feito um concurso para que seja feita a escolha do melhor candidato, o candidato mais apto a exercer aquela função. E esses parágrafos seguintes falam de normas relativas a como deve ser esse concurso. O parágrafo 1º diz: as provas deverão aferir, com caráter eliminatório, os conhecimentos específicos exigidos para o exercício do cargo. Lógico, se você vai fazer uma prova para a Brigada Militar, por exemplo, não vai ser exigido para você que saiba fazer, por exemplo, um bolo de cenoura. Não tem nada a ver. Tem que ser um conteúdo relacionado àquilo com que você vai trabalhar no futuro. Então, vai cair, por exemplo, direito administrativo público, logicamente, porque você vai ser servidor público, e diversas outras matérias relativas ao seu cargo.
Os pontos correspondentes aos títulos não poderão somar mais de 25% do total dos pontos do concurso. Então, o concurso de provas e títulos tem que ter, no mínimo, 75% de prova escrita ou prova objetiva, prova de marcar. Então, 75% do peso do concurso deve ser da prova e, no máximo, 25% dos pontos de título, de titulação do candidato. Parágrafo 3º. A não observância no disposto neste artigo acarreterá a nulidade do ato e a punição da autoridade responsável. Ou seja, se não forem respeitadas essas condições que estão aqui no artigo 20, o concurso vai ser anulado. Parágrafo 4º diz o seguinte: os cargos em comissão destinam-se à transmissão das diretrizes políticas para a execução administrativa e o assessoramento. Então, para que serve um cargo em comissão ou quais são os cargos passíveis de serem cargos em comissão? São aqueles que se destinam à transmissão das diretrizes políticas para a execução administrativa e o assessoramento. É só você guardar isso para o seu concurso que ele vai perguntar objetivamente. No parágrafo 5º, os cargos em comissão não podem ser ocupados por cônjuges ou companheiros e parentes consanguíneos, afins ou por adoção até o 2º grau, do governador, do vice-governador, do procurador-geral do Estado, do defensor público-geral do Estado e dos secretários de Estado ou titulares de cargos que lhes sejam equiparados no âmbito da administração direta do Poder Executivo. Também toda essa galera dos desembargadores e juízes do 2º grau. E também no inciso 2, cargos em comissão não podem ser ocupados por cônjuges, companheiros, parentes de desembargadores e juízes de 2º grau no âmbito do Poder Judiciário, dos deputados estaduais, no âmbito da Assembleia Legislativa, dos procuradores de justiça, no âmbito da Procuradoria-Geral de Justiça, dos conselheiros e auditores substitutos de conselheiros, no âmbito do Tribunal de Contas do Estado, e dos presidentes, diretores gerais ou titulares de cargos equivalentes, e dos vice-presidentes ou equivalentes, no âmbito da respectiva autarquia, fundação instituída ou mantida pelo poder público, empresa pública ou sociedade de economia mista. Aqui o parágrafo 5º do artigo 20 da Constituição do Estado do Rio Grande do Sul diz que é proibido fazer nepotismo. É esse o nome dessa prática, de o servidor público, detentor de algum cargo, contratar a título de cargo de comissionado algum parente, qualquer que seja o parente. Pode ser, não pode ser, no caso, cônjuge, companheiros e parentes consanguíneos, afins ou por adoção. Então, o parágrafo 5º do artigo 20 da Constituição do Estado do Rio Grande do Sul veda essa prática que se chama nepotismo. Não pode contratar nem companheiro, nem cônjuge consanguíneos, parentes consanguíneos ou parentes por afinidade ou por adoção. Não pode, tá? É vedada essa prática no poder público e tem um rol de possibilidades na esfera executiva, judiciária e legislativa. Uma observação interessante é que nesse último inciso, inciso 6, eles falam também na administração indireta, eles falam de autarquia, fundação, empresa pública e sociedade de economia mista, que são as 4 modalidades da administração pública indireta, que é também o que está dito no artigo seguinte, o artigo 21, fala o seguinte: integram a administração indireta as autarquias, sociedades de economia mista, empresas públicas e fundações instituídas ou mantidas pelo Estado. Essas são as entidades de direito que configuram a administração indireta. Parágrafo 1º. As empresas públicas aplicam-se às normas pertinentes às sociedades de economia mista. As fundações públicas ou de direito público instituídas pelo Estado são equiparadas às autarquias, regendo-se por todas as normas e a estas aplicáveis. As empresas públicas e as sociedades de economia mistas seguem as mesmas regras. E as fundações públicas ou fundação de direito público instituídas pelos Estados são equiparadas às autarquias. A fundação e a autarquia, elas são mais parecidas na finalidade, que é justamente o interesse público e não visam lucro, ao contrário da empresa pública e da sociedade de economia mista, até porque a sociedade de economia mista tem esse nome por aceitar capital privado e capital público. Ela é capital público e capital privado mesclados, misturados, mistos, para formar o capital da sociedade. Só que isso a gente vai falar mais adiante, quando a gente falar
de serviço público. A gente vai falar dessas entidades de administração indireta. Tá programado no nosso cardápio, eu sei que você está ansioso para estudar sobre isso e fica tranquilo que a gente vai ver em breve. Artigo 22. Dependem de lei específica mediante aprovação por maioria absoluta dos membros da Assembleia Legislativa a criação, extinção, fusão, incorporação ou cisão de qualquer entidade da administração indireta. Então, aqui a gente está falando da administração indireta. E a criação, extinção, fusão, que é junção, né? Uma se funde a outra. Incorporação ou cisão, que é o contrário da fusão, que é a separação. Nesses casos, de qualquer entidade da administração indireta, ou seja, qualquer uma daquelas 4 que a gente citou, autarquias, fundações públicas, sociedade de economia mista ou empresas públicas. No caso, a fusão, extinção, criação, cisão, incorporação, o que quer seja, qualquer modificação no mundo jurídico dessas entidades de administração indireta dependem de uma lei específica, que deve ser aprovada por maioria absoluta dos membros da Assembleia Legislativa. É isso que está dizendo. E o inciso 2 diz: a alienação do controle acionário de sociedade de economia mista também depende de lei específica mediante aprovação por maioria absoluta. O que é a alienação? É passar para outra pessoa. Alienar é transferir. Parágrafo 1º. A criação de subsidiárias das entidades mencionadas neste artigo, assim como a participação delas em empresa privada, dependerão de autorização legislativa. Só pode criar subsidiária de alguma entidade da administração indireta ou qualquer uma dessas entidades participar, né, a subsidiária dessas entidades participarem em empresa privada, tudo isso vai depender de uma autorização de lei. O parágrafo 2º foi revogado e o parágrafo 3º diz: na sociedade de economia mista em que possuir o controle acionário, o Estado fica obrigado a manter o poder de gestão, exercendo o direito de maioria de votos na Assembleia Geral, de eleger a maioria dos administradores da companhia, de dirigir as atividades sociais e de orientar o funcionamento dos órgãos da companhia, sendo vedado qualquer tipo de acordo ou avença que implique em abdicar ou restringir seus direitos. Esse dispositivo diz que se o Estado tem o controle acionário numa sociedade de economia mista, ou que ele tem esse controle acionário através do quê? Do direito da maioria de votos na Assembleia. Aí, nesse caso, ele tem o direito da maioria dos votos na Assembleia Geral da companhia. E também ele tem o poder de eleger a maioria dos administradores da companhia e de dirigir as atividades sociais e orientar o funcionamento dos órgãos. E é proibido qualquer tipo de acordo ou avença, que é a mesma coisa que acordo, que implique em abdicar ou abrir mão ou restringir os seus direitos. Ele não pode nem abrir mão e também não pode comprometer, de restringir os direitos, diminuir seus direitos. Os direitos são esses, devem ser exercidos. Os parágrafos seguintes, 4º, 5º e 6º foram revogados. Passamos para o artigo 23. Todas as pessoas têm direito, independentemente de pagamento de qualquer natureza, à informação sobre o que consta a seu respeito, a qualquer título, nos registros ou bancos de dados das entidades governamentais ou de caráter público. Esse dispositivo também encontra lastro na Constituição Federal e é o direito de informação que você tem dos órgãos públicos sobre o que os órgãos públicos sabem sobre você. Esse dispositivo lá na Constituição veio a partir, como eu falei, a Constituição Federal surgiu depois de um período de trevas da ditadura militar, em que as pessoas não tinham acesso a informação nenhuma do que elas tinham sobre elas. Então, era um determinado cidadão ali que era considerado subversivo, ele era fichado, tinha todo um levantamento de práticas supostamente criminosas desse cidadão, e ele não tinha nem ciência do que estava sendo levantado sobre ele. Hoje em dia, isso aí isso é impensável, porque todo cidadão tem direito a saber o que o Estado tem de informação sobre ele, especialmente se ele tiver que se defender, eventualmente, em algum processo. Nesse mesmo sentido, tá, o parágrafo 1º, que diz o seguinte: os registros e bancos de dados não poderão conter informações referentes à convicção política, filosófica ou religiosa. Realmente,
Então, aquele cidadão pode ter algum registro sobre ele? Claro que pode, se ele tiver praticado alguma infração, algo que esteja na lei. E o parágrafo 2º fala o seguinte: qualquer pessoa poderá exigir, por via administrativa, em processo sigiloso ou não, a retificação ou a atualização das informações a seu respeito e de seus dependentes. Retificação, o que é retificação ou ratificação? Você já deve ter visto isso, talvez, nas aulas de língua portuguesa. Qual a diferença de um para o outro? Ratificar é confirmar e retificar é consertar, seria tornar reto, tornar certo, ou seja, corrigir, tá? Não confunda isso. Então, corrigir alguma informação que o poder público tem sobre você. Artigo 24. Será publicado no Diário Oficial do Estado, em observância aos princípios estabelecidos no artigo 19, além de outros atos, o seguinte: as conclusões de todas as sindicâncias e auditorias instaladas em órgãos da administração direta e indireta. E também vai ser publicado no Diário Oficial mensalmente o resumo da folha de pagamento do pessoal da administração direta e indireta e a contribuição do Estado para despesas com o pessoal de cada uma das entidades da administração indireta, especificando-se as parcelas correspondentes a ativos, inativos e pensionistas, e os valores retidos a título de imposto sobre a renda e proventos de qualquer natureza e de contribuições previdenciárias. Isso tudo deve estar no DO do Estado do Rio Grande do Sul. E também mensalmente, o balancete econômico-financeiro referente ao mês anterior do órgão de previdência do Estado. E deve ser publicado também no Diário Oficial anualmente, relatório pormenorizado das despesas mensais realizadas pelo Estado e pelas entidades da administração indireta na área de comunicação, especialmente em propaganda e publicidade. Também vai ser publicado no DO, no primeiro dia útil dos meses de fevereiro e agosto, ou seja, 2 vezes por ano, o quadro de pessoal dos órgãos e entidades da administração direta e indireta e das subsidiárias destas relativo ao último dia do semestre civil anterior, relacionando também o número de admitidos e excluídos no mesmo período, distribuídos por faixa de remuneração e quadro demonstrativo dos empregados contratados. Olha que trabalheira, a administração deve colocar todo o seu quadro de pessoal para fazer um levantamento, para não ter nenhum funcionário fantasma. Acho que a ideia é essa, evitar funcionários fantasmas, aqueles que constam na folha de pagamento, mas na verdade não estão lá de verdade. Você acha que isso não é comum? Inciso 5. Os contratos firmados pelo Poder Público Estadual, nos casos e condições disciplinados pela lei, também deve ser publicado no Diário Oficial. Ah, mas aqui não diz a periodicidade. Claro, vai ser quando eles forem firmados. Assim que firmar um contrato, deve ser publicado. Deve ser publicado uma vez apenas, basta. Então, esse artigo 24 diz que os casos em que devem ser publicados no Diário Oficial, que é o veículo de comunicação oficial do Estado. Artigo 25. As empresas sob controle do Estado e as fundações por ele instituídas terão na respectiva diretoria, no mínimo, um representante dos empregados eleito diretamente por eles. Então, as empresas de controle do Estado têm que ter pelo menos um representante dos empregados eleitos pelos empregados. Parágrafo 1º. É garantida a estabilidade aos representantes mencionados nesse artigo a partir do registro da candidatura até um ano após o término do mandato. Então, esses empregados não vão poder ser demitidos, não vão poder ser exonerados, eles devem se manter no cargo por força desse parágrafo 1º do artigo 25, que garante a eles uma estabilidade. Parágrafo 2º. É assegurada a eleição de, no mínimo, um delegado sindical em cada uma das entidades mencionadas no caput. Quais são as entidades mencionadas no caput? Empresas sob controle do Estado e fundações instituídas pelo Estado. Artigo 26. Os servidores públicos e empregados da administração direta e indireta, quando assumirem cargo eletivo público, não poderão ser demitidos no período do registro de sua candidatura até um ano após o término do mandato, nem ser transferidos do local de trabalho sem o seu consentimento. Servidores públicos que se candidatam a cargo eletivo. A gente falou sobre isso quando falou da Constituição também, mas aqui no caso da Constituição do Rio Grande do Sul diz que ele não pode ser demitido desde o momento que ele faz o registro da candidatura até um ano após o término do mandato. E para ser transferido, só pode ser transferido com o próprio consentimento do servidor. Parágrafo único. Enquanto durar o mandato, o órgão empregador recolherá mensalmente as obrigações sociais e garantirá ao servidor ou empregado os serviços médicos e previdenciários dos quais era beneficiário antes de se eleger. Por que a lei fala servidor ou empregado?
Porque o servidor ou o empregado pode ser admitido no serviço público através do regime jurídico de servidores públicos, no caso da União é a Lei 8.112, ou ele pode ser também contratado pelos regimes da CLT, seletista. Ele é empregado público, é um pouco diferente do servidor público. Mas isso é só uma curiosidade. Artigo 27. É assegurado aos sindicatos e associações dos servidores da administração direta ou indireta participar das decisões de interesse da categoria, descontar em folha de pagamento as mensalidades de seus associados e demais parcelas a favor da entidade, desde que aprovadas em Assembleia Geral, e eleger um delegado sindical. Aqui trata de regras dos sindicatos. Nada muito complexo. O artigo 27 também diz no inciso 2 que é assegurado aos representantes das entidades mencionadas no inciso anterior, ou seja, sindicatos e associações dos servidores, nos casos previstos em lei, o desempenho com dispensa de suas atividades funcionais, de mandato em confederação, federação, sindicato e associação de servidores públicos, sem qualquer prejuízo para a sua situação funcional ou remuneratória, exceto promoção por merecimento. E, por fim, também é assegurado aos servidores públicos empregados da administração, aqui no caso só indireta, estabilidade a partir do registro da candidatura até 1 ano após o término do mandato sindical, salvo demissão precedida de procedimento administrativo disciplinar ou judicial. Então, aqui são regras relacionadas à associação ou sindicatos, e nesse inciso 3 diz que ele também é garantido uma estabilidade desde o registro da candidatura até o fim do mandato sindical, a não ser que o sujeito tenha incorrido em algum processo administrativo disciplinar, PAD, ou um processo judicial, que é mais grave ainda. Então, nesses 2 casos, ele, logicamente, por força de lei, que está dizendo aqui no artigo 27, ele perde não só a estabilidade, mas ele perde o cargo também. Parágrafo 1º. Ao Estado e às entidades de sua administração indireta é vedado qualquer ato de discriminação sindical em relação aos seus servidores e empregados, bem como influência das respectivas organizações. O parágrafo 1º traz a vedação da discriminação sindical e o parágrafo 2º diz: o órgão estadual encarregado da formulação da política salarial contará com a participação paritária de representantes dos servidores públicos e empregados da administração pública na forma da lei. Participação paritária é uma participação equalitária, com igual poder de decisão. Parágrafo 3º. Aos representantes de que trata o inciso 2 do caput, fica assegurada a remuneração do cargo, vedado o pagamento de vantagens de caráter temporário ou vinculadas ao exercício de função de confiança ou de cargo em comissão. O artigo 28 foi declarado inconstitucional através de uma ação direta de inconstitucionalidade perante o STF. Aí, a partir do artigo 29, a Constituição, trata dos servidores públicos civis. Como assim servidor público civil? Porque mais adiante vai ter a disposição específica dos servidores públicos militares, e esses são os que interessam a você, que vai fazer prova para uma carreira que tem um viés militar, certo? Então, mas essa questão de nomenclatura, ela segue o que dizia a Constituição original. Originalmente, a Constituição, quando falava dos servidores públicos, ela dizia, no título lá da seção, dizia dos servidores públicos civis, assim como está aqui. Mas, depois, com eventual emenda constitucional, acabou-se modificando o texto da Constituição e agora a Constituição trata apenas de servidores públicos, de maneira geral. E tem uma parte específica também relacionada aos militares. Mas a Constituição mudou o nome para servidores públicos. A Constituição do Estado do Rio Grande do Sul não seguiu essa mesma diretriz e manteve essa denominação de servidores públicos civis. A gente vai ver os artigos 1 a 1, mas sabe que os mais importantes para você, para fins de concurso público, são os vindouros, os que estão mais adiante. Vamos lá, artigo 29 diz o seguinte: são direitos dos servidores públicos civis do Estado, além de outros previstos na Constituição Federal. Então, isso aqui não exclui os direitos já previstos na Constituição Federal, eles só aduzem. Uma Constituição Estadual não pode limitar uma disposição de uma lei que está hierarquicamente superior.
Então, são direitos dos servidores públicos civis do Estado, além de outros previstos na Constituição Federal, nesta Constituição e nas leis. Então, o artigo 29 traz um rol de direitos dos servidores públicos civis do Estado do Rio Grande do Sul. Quais são? Remuneração total nunca inferior ao salário mínimo fixado pela União para os trabalhadores urbanos e rurais, e redutibilidade dos vencimentos ou salários não pode reduzir. 13º salário ou vencimento igual à remuneração integral ou no valor dos proventos de aposentadoria. Remuneração do trabalho noturno superior à do diurno. Salário família ou abono familiar para os dependentes do servidor de baixa renda na forma da lei. Duração do trabalho normal não superior a 8 horas diárias e 40 semanais. Facultada a compensação de horários e a redução da jornada conforme estabelecido em lei. Repouso semanal remunerado, preferencialmente aos domingos. Remuneração do serviço extraordinário superior, no mínimo, em 50% à do normal. Gozo de férias anuais remuneradas com pelo menos 1/3 a mais do que a remuneração normal e o pagamento antecipado. Licença à gestante sem prejuízo do emprego da remuneração com a duração de 120 dias. Licença paternidade nos termos fixados em lei. Aqui não diz quanto tempo, né? Como no inciso anterior, que diz que são 120 dias para a gestante, para a mulher. Redução dos riscos inerentes ao trabalho por meio de normas de saúde, higiene e segurança, ou seja, também na forma da lei. Adicional de remuneração para as atividades penosas, insalubres ou perigosas na forma da lei. Proibição de diferenças de remuneração, de exercício de funções e de critérios de admissão por motivo de sexo, idade, cor ou estado civil. E, por fim, auxílio transporte correspondente à necessidade de deslocamento do servidor em atividade para o seu local de trabalho nos termos da legislação federal. E o parágrafo único diz que o adicional de remuneração de que trata o inciso 3, que é aquele adicional de remuneração para as atividades penosas, insalubres ou perigosas, deverá ser calculado exclusivamente com base nas características do trabalho e na área e grau de exposição ao risco, na forma da lei. Esse artigo 29 traz um rol de direitos que são conferidos ao servidor público civil do Estado do Rio Grande do Sul, muito parecidos com os direitos trabalhistas lá do artigo 7º da Constituição. Artigo 30. O regime jurídico dos servidores públicos civis do Estado, das autarquias e fundações públicas será único e estabelecido em estatuto, através de lei complementar, observados os princípios e as normas da Constituição Federal e desta Constituição. Lei complementar estabelecerá os critérios objetivos de classificação dos cargos públicos de todos os poderes, de modo a garantir isonomia de vencimentos. Parágrafo 1º. Os planos de carreira proverão também as vantagens de caráter individual, as vantagens relativas à natureza e ao local de trabalho e os limites máximo e mínimo de remuneração e a relação entre esses limites, sendo aquele o valor estabelecido de acordo com o artigo 37, inciso 11 da Constituição Federal. O que é esse artigo 37.11? A gente já falou pra caramba dele. É o teto constitucional que não pode superar o limite o valor máximo de 90,25% do soldo da remuneração do ministro do STF, soldo quem é militar. Parágrafo 2º. As carreiras em qualquer dos poderes serão organizadas de modo a favorecer o acesso generalizado aos cargos públicos. Parágrafo 3º. Isso aqui é uma regra muito genérica também. Parágrafo 3º. As promoções de grau a grau nos cargos organizados em carreiras obedecerão aos critérios de merecimento e antiguidade, alternadamente, e a lei estabelecerá normas que assegurem critérios objetivos na avaliação do merecimento, ou seja, o merecimento não é discricionário, os critérios que vão avaliar o merecimento vão estar descritos na lei. A lei estabelecerá a norma, ou uma lei futura, depois dessa Constituição, vai estabelecer normas que assegurem critérios objetivos da avaliação de merecimento. Qual é essa lei? Não faz diferença para você agora. O que importa é que o dispositivo da Constituição diz que uma lei no futuro vai fazer isso, vai assegurar, vai definir quais são os critérios objetivos da avaliação do merecimento. Parágrafo 4º. A lei poderá criar cargo de provimento efetivo isolado quando o número no respectivo quadro não comportar a organização em carreira. Então, uma lei pode criar cargo de provimento efetivo isolado, no caso da carência de pessoal. Parágrafo 5º. Aos cargos isolados, aplicar-se-á o disposto no caput desse artigo, valendo, então, o princípio da isonomia.
Parágrafo 6º. As promoções de grau a grau nos cargos organizados em carreira ocorrerão em momento definido, mediante juízo de conveniência e oportunidade da administração pública. E aqui é discricionário, olha só, mediante juízo de conveniência e oportunidade da administração pública, ou seja, a promoção de grau a grau, nos casos organizados em carreira, vão acontecer a critério da administração, num critério discricionário. Observados os limites estabelecidos pela Lei de Responsabilidade Fiscal e a necessária previsão legal de cargo vago, produzindo efeitos a contar da respectiva publicação no Diário Oficial do Estado, vedada a retroação, ressalvados os casos de indenização por preterição, na forma da lei. Então, não pode retroagir efeitos ex nunc, a não ser no caso de ter acontecido alguma injustiça, algum servidor que faria jus àquela condição e acabou sendo preterido. Parágrafo 7º. As progressões de nível dentro de uma mesma classe da carreira ocorrerão em momento definido mediante juízo de conveniência e oportunidade da administração pública, mais uma vez critério discricionário, ressalvadas aquelas decorrentes de critérios exclusivamente objetivos, na forma da lei. Então, se o critério é objetivo, ele não pode ser discricionário, ele é vinculado. A lei diz, então deve seguir daquela maneira. Artigo 32. Os cargos em comissão, criados por lei em número e com remuneração certos e contribuições definidas em direção, chefia ou assessoramento, são de livre nomeação e exoneração, observados os requisitos gerais de provimento em cargos estaduais. Cargos em comissão são cargos de livre nomeação e exoneração. É cargo comissionado, não faz concurso, entrou pela janela, da mesma forma que entrou, vai sair também. Não precisa, não ganha estabilidade, não tem todos aqueles direitos, todas aquelas garantias estabelecidas para o servidor efetivo. Da mesma forma, os cargos em comissão não são organizados em carreira, o que diz o parágrafo 1º, e o parágrafo 2º diz que a lei poderá estabelecer, a par dos gerais, requisitos específicos de escolaridade, habilitação profissional, saúde e outros para investidura em cargo em comissão. Então, é facultado à lei estabelecer critérios para a admissão do cargo em comissão, mesmo ele sendo de livre nomeação e exoneração. Os parágrafos seguintes foram revogados, então vamos para o artigo 33. Os vencimentos dos cargos do Poder Legislativo e do Poder Judiciário não poderão ser superiores aos pagos pelo Poder Executivo. Isso aqui também está na Constituição. Parágrafo 1º. A remuneração dos servidores públicos do Estado e os subsídios dos membros de qualquer dos poderes, do Tribunal de Contas, do Ministério Público, dos procuradores, dos defensores, dos detentores de mandato eletivo e dos secretários de Estado, toda a galera do Poder Executivo, estabelecidos conforme parágrafo 4º do artigo 39 da Constituição Federal, somente poderão ser fixados ou alterados por lei específica, observada a iniciativa privativa em cada caso, sendo assegurada através de lei de iniciativa do Poder Executivo a revisão geral anual da remuneração de todos os agentes públicos, civis e militares, ativos, inativos e pensionistas, sempre na mesma data e sem distinção de índices. Isso aqui também remete ao que diz a Constituição Federal. Parágrafo 2º. O índice de reajuste dos vencimentos dos servidores não poderá ser inferior ao necessário para repor seu poder aquisitivo. Parágrafo 3º foi revogado. O parágrafo 4º diz: a lei assegurar aos servidores públicos estaduais, após cada quinquênio de efetivo serviço, o direito ao afastamento por meio de licença para participar de curso de capacitação profissional que guarde pertinência com seu cargo ou função. Então, a cada 5 anos ele pode se afastar para participar de um curso que vai melhorar a sua carreira, com a respectiva remuneração, sem prejuízo de sua situação funcional, por até 3 meses, não acumuláveis, conforme disciplina legal. Então, passou 5 anos, ele tem direito a tirar a licença com remuneração por 3 meses e não pode acumular. Não pode, 10 anos vai tirar 6 meses de folga. Não vai. Conforme disciplina legal, vedada a conversão em pecúnia por aquele servidor que não a requerer na forma da lei. Quer tirar 3 meses para fazer um curso? Pode tirar. Quer converter isso em dinheiro? Não pode. Parágrafo 6º. Fica vedado atribuir aos servidores da administração pública qualquer gratificação de equivalência superior à remuneração fixada para os cargos ou funções de confiança criados em lei. Parágrafo 7º. É vedada a participação dos servidores públicos no produto da arrecadação de multas, inclusive da dívida ativa. Isso é para evitar que a arrecadação de multa vire uma indústria. Parágrafo 8º. Para fins do disposto no artigo 37, parágrafo 12 da Constituição Federal, fica fixado como limite único no âmbito de qualquer dos poderes do Ministério Público e do Tribunal de Contas o subsídio mensal em espécie dos desembargadores do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, não se aplicando o disposto nesse parágrafo aos subsídios dos deputados estaduais. Isso aqui também confirma uma norma constitucional. Parágrafo 9º. Os acréscimos pecuniários percebidos por servidor público não serão computados nem acumulados para fins de concessão de acréscimos ulteriores.
Também repete a norma da Constituição. Parágrafo 10. É vedada a incorporação de vantagens de caráter temporário ou vinculadas ao exercício de função de confiança ou de cargo em comissão, à remuneração do cargo efetivo ou aos proventos de inatividade. Artigo 34. Os servidores estaduais somente serão indicados para participar em cursos de especialização ou capacitação técnica profissional do Estado, no país ou no exterior, com custos para o poder público, quando houver correlação entre o conteúdo programático de tais cursos e as atribuições do cargo ou funções exercidas. O Estado só vai pagar para você fazer um curso no exterior se aquele curso tiver uma relação direta com o cargo que você exerce. Parágrafo único. Não constituirá critérios de evolução na carreira a realização de curso que não guarde relação direta ou imediata com as atribuições do cargo exercido. Não dá para meter no currículo aquele curso de corte e costura que você fez. Artigo 32. O pagamento da remuneração mensal dos servidores públicos do Estado e das autarquias será realizado até o último dia útil do mês do trabalho prestado. Parágrafo único. O pagamento da gratificação natalina, também denominada 13º salário, será efetuado até o dia 20 de dezembro. Artigo 36. As obrigações pecuniárias dos órgãos da administração direta e indireta para com os seus servidores ativos e inativos ou pensionistas, não cumpridas até o último dia do mês de aquisição do direito, deverão ser liquidadas com valores atualizados pelos índices aplicados para a revisão geral da remuneração dos servidores públicos do Estado. Artigo 37. O tempo de contribuição federal, estadual ou municipal será contado para efeito de aposentadoria e o tempo de serviço correspondente para efeito de disponibilidade. A lei não poderá estabelecer qualquer forma de contagem de tempo de contribuição fictício, ressalvado o direito adquirido. Os servidores públicos vinculados ao regime próprio de Previdência Social do Estado do Rio Grande do Sul serão aposentados aos 62 anos de idade, se mulher, e 65 anos de idade, se homem, ressalvado o tempo de contribuição e os demais requisitos estabelecidos em lei complementar. Aqui, esse dispositivo segue o mesmo critério e as mesmas idades da Constituição Federal. Parágrafo 1º. É vedada a adoção de requisitos ou critérios diferenciados para a concessão dos benefícios do RPPS do Rio Grande do Sul, ressalvados o disposto no parágrafo 4º A, 4º B, 4º C e 5º do artigo 40 da Constituição Federal, conforme lei complementar. Além do disposto nesse artigo e no artigo 40 da Constituição Federal, serão observados para a concessão de benefícios pelo RPPS, no que couber, os requisitos e critérios fixados pelo regime geral de previdência social. Observados no que couber o disposto na Constituição Federal, lei complementar estabelecerá os critérios de tempo e contribuição e de tempo de serviço para a aposentadoria dos servidores públicos vinculados ao regime próprio, inclusive aquelas para as quais é admitida a adoção de requisitos ou critérios diferenciados. E, por fim, parágrafo 4º, leis disciplinarão as regras para a concessão de aposentadoria, pensão por morte, abono de permanência, bem como disporão sobre as contribuições para o custeio do RPPS e a forma de cálculo e de reajuste dos benefícios previdenciários. Todos aqui são normas relativas a custeio e normas previdenciárias de maneira geral, relativas ao servidor público civil. O artigo 39 trata do tempo de serviço para fins de aposentadoria do professor. Os ocupantes do cargo de professor, desde que comprovem tempo de efetivo exercício nas funções de magistério da educação infantil e no ensino fundamental e médio, estabelecidos em lei complementar, terão idade mínima de aposentadoria reduzida em 5 anos em relação às idades mínimas exigidas aos demais servidores públicos, observado o disposto na Constituição Federal. Essa regra aqui segue os mesmos valores, os mesmos números de idade da Constituição Federal, então você não precisa se preocupar em decorar um ou outro. Artigo 40. Lei estabelecerá as normas e os prazos para a análise dos requerimentos de aposentadoria. Artigo 41. O RPPS tem caráter contributivo e solidário, mediante a contribuição do Estado e dos servidores civis e dos militares ativos, inativos e pensionistas, observados critérios que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial. Isso aqui também tem tem lastro na Constituição Federal, que é o caráter contributivo e solidário da Previdência. Ou melhor, da contribuição para a Previdência. Parágrafo 1º. A gestão unificada do RPPS abrange todos os ocupantes de cargo efetivo dos poderes do Estado, órgãos e entidades autárquicas e fundacionais públicas que serão responsáveis pelo seu financiamento, observados os critérios, os parâmetros e a natureza jurídica definidos na lei complementar de que trata o parágrafo 22 do artigo 40 da Constituição. Parágrafo 2º. Os órgãos colegiados do órgão gestor único serão compostos paritariamente por representantes dos segurados e do Estado na forma da lei. Artigo 41-A.
O Estado manterá órgão ou entidade de assistência à saúde aos seus servidores dependentes mediante contribuição na forma da lei. E o parágrafo único diz: o órgão ou a entidade que trata o caput poderá, mediante a devida contrapartida baseada em cálculo atuarial que segure o equilíbrio financeiro, verificado anualmente mediante revisão dos termos contratuais, firmar contrato para a prestação de cobertura assistencial à saúde na forma da lei aos servidores, empregados ou filiados e seus dependentes das entidades ou órgãos integrantes da administração direta ou indireta da União, Estados e municípios, ou entidade de registro e fiscalização profissional, inclusive as de natureza autárquica sui generis. Artigo 42. Ao servidor público, quando adotante, ficam estendidos os direitos que assistem ao pai e à mãe naturais, na forma da lei, na forma a ser regulada pela lei. Então, se você tem filho adotado, você vai ter as mesmas garantias que se você tivesse um filho biológico. Artigo 43. É assegurado aos servidores da administração direta e indireta o atendimento gratuito de seus filhos e dependentes de 0 a 6 anos em creches e pré-escolas na forma da lei. Artigo 44. Nenhum servidor poderá ser diretor ou integrar conselhos de empresas fornecedoras ou prestadoras de serviços ou que realizem qualquer modalidade de contrato com o Estado, sob pena de demissão do serviço público. Claro, porque senão ele vai se valer do cargo para ter informações privilegiadas e, mais ainda, vantagens pecuniárias a título de contratos ou afins. Artigo 45. O servidor público processado civil ou criminalmente em razão de ato praticado no exercício regular de suas funções terá direito à assistência judiciária pelo Estado. Com isso, a gente termina de uma forma bem célere a parte relativa aos servidores públicos civis. Como eu falei, a gente ia dar uma olhada bem rápida, e foi bem rápido mesmo. Depois vale a pena você dar uma lida de novo em toda a Constituição relativa aos servidores públicos, mas ainda não acabou. Agora a gente vai falar dos servidores públicos militares, que começa no artigo 46 e diz o seguinte: os integrantes da Brigada Militar e do Corpo de Bombeiro Militar são servidores públicos militares do Estado regidos por estatutos próprios, estabelecidos em lei complementar. Observado o seguinte, olha aí, Brigada Militar é você, hein? Número 1. Remuneração especial do trabalho que exceder a jornada de 40 horas semanais e outras vantagens que a lei determinar. Número 2. Acesso a cursos ou concursos que signifiquem ascensão funcional, independentemente de idade e de estado civil. Número 3. Regime de dedicação exclusiva nos termos da lei, ressalvado o disposto na Constituição Federal. E número 4. Estabilidade às praças com 5 anos de efetivo serviço prestado à corporação. Parágrafo 1º. Lei complementar disporá, observado o disposto no artigo 42, parágrafo único da Constituição, sobre as matérias do artigo 142, parágrafo 3º, inciso 10 da Constituição Federal, também falando sobre essa questão. Parágrafo 2º. Lei complementar disporá sobre a promoção extraordinária do servidor militar que morrer ou ficar permanentemente inválido em virtude da lesão sofrida em serviço, bem como, na mesma situação, praticar ato de bravura. É uma forma de reconhecer e compensar a dedicação e o entreguismo daquela pessoa para o cargo que ela exerce. Parágrafo 3º foi revogado. Parágrafo 4º diz assegurado o direito de livre associação profissional. E o parágrafo 5º foi declarado inconstitucional pelo STF. Artigo 47. Aplicam-se aos servidores militares do Estado as normas pertinentes da Constituição Federal e as gerais que a União, no exercício de sua competência, editar, bem como disposto nos artigos 29, 1, 2, 3, 5, 9, 10, 11, 12 e 13. Artigo 31, parágrafos 6º e 7º. Artigo 32, parágrafo 2º. Artigo 33, caput e parágrafos 1º, 2º, 3º, 4º, 9º e 10. Além dos artigos 35, 36, 37, 38, parágrafo 3º, artigo 40, 41, 42, 43, 44 e 45 dessa Constituição. Ou seja, esse artigo 47 já traz para você o que cabe aos militares também, que está disposto lá naquela seção dos servidores públicos civis. Então, o que está dizendo para o civil, que a gente viu bastante normativo, você vai pegar esse artigo aí, 47, e vai circular, vai voltar na lei circular tudo que vale para militar, tá? Porque isso vai facilitar. Esses são os mais importantes para você. A lei já trouxe para você. Esses aqui são os que valem para você. Artigo 48 diz: a lei poderá criar cargos em comissão privativa de servidores militares correspondentes às funções de confiança,
a serem desempenhadas junto ao governo do Estado e aos presidentes da Assembleia Legislativa e dos tribunais estaduais. Parágrafo único. Os titulares dos cargos previstos nesse artigo manterão a condição de servidor público militar e estarão sujeitos a regime peculiar decorrente da exonerabilidade ad nutum. Sabe o que quer dizer isso? Quer dizer unilateral, sem que a outra pessoa possa se manifestar. Afinal, é um cargo em comissão. Agora a gente venceu esses artigos relacionados à Constituição Estadual do Rio Grande do Sul, e você viu que teve bastante lei, bastante dispositivo dessa lei, lei maior estadual, que está em consonância direta com a Constituição. Muitas vezes repete o que está dito na Constituição. Então, isso facilita muito o seu estudo. Desejo para você bons estudos. A gente se vê na próxima aula.